Voltamos com o programa Retratos, hoje conversando com a jovem empreendedora Guilhermina Abreu. Guilhermina, no primeiro bloco nós falamos sobre um dos seus projetos, né? Um dos projetos com os quais você está envolvida, que é o Embaixadores de Minas, focado muito na educação, né? Embaixadores na escola. Mas sabemos que você é uma garota múltipla, de múltiplas ações, também está envolvida com outros projetos igualmente importantes, né? Eu queria que você falasse um pouco da APAC BH, né? Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Belo Horizonte. Como que surgiu essa ideia, qual a sua participação nesse projeto e qual que é a proposta dele para a nossa sociedade? Pois é, a APAC, ela surgiu 40 anos atrás em São José dos Campos. Ela foi criada por um advogado, Mário Toboni, que tinha o objetivo de humanizar o sistema carcerário. Porque não tem como falar de APAC sem antes falar do sistema carcerário comum, que hoje no Brasil não só não ressocializa, como piora as pessoas, infelizmente, né? É verdade. O que todos os estudos mostram é que as pessoas que passam pelo comum, eles voltam para o crime, não só voltam para o crime, como voltam cometendo crimes mais graves do que aqueles pelos quais eles foram condenados da primeira vez. Eu ouço muitas pessoas dizerem que o sistema prisional brasileiro é uma universidade do crime, né? Porque as pessoas às vezes chegam lá por terem cometido os crimes mais leves e acabam convivendo com pessoas que são muito mais violentas, agressivas, né? E acabam aprendendo coisas, saem de lá às vezes maculados, né, por essa experiência, por essa convivência e acabam se tornando pessoas muito mais nocivas para a sociedade, não é? Exatamente. Infelizmente, a sociedade tem um preconceito muito grande com a questão carcerária. Eles não entendem que quando nós falamos de uma pena mais humana, nós estamos procurando humanizar a pena para os condenados, mas, sobretudo, proteger a sociedade. Sim. Porque quando você fala de ressocialização que funcione, uma ressocialização eficiente, você está, acima de tudo, protegendo as pessoas, porque quando o condenado cumprir a pena, ele vai voltar realmente reintegrado para a sociedade fora da vida do crime. Sim. E aí esse sistema que é a APAC de humanização, porque a APAC, o objetivo dela é humanizar o sistema prisional, mas sem perder de vista o caráter punitivo. Claro, claro. Então tem uma disciplina muito rigorosa, lá as pessoas estudam, trabalham, elas têm que fazer todas as atividades que estão previstas, só que isso sem abrir mão da dignidade delas, que no sistema comum não existe essa prerrogativa. Então, todos os direitos das pessoas são respeitados e a APAC, no fim das contas, cumpre a lei, o que o sistema comum não faz, porque ele massacra uma série de direitos fundamentais que não deveriam ser desrespeitados. Então, a APAC surgiu em São José dos Campos, fundaram um sistema baseado na APAC em Itaúna, aqui em Minas Gerais. E em Minas Gerais, as APACs deram muito certo, foram fundadas uma série de APACs em todo o estado. Há uns 5 anos atrás, um amigo meu me contou que existia um sistema chamado APAC, que não tinha policial, não tinha agente carcerário, que o preso tinha a própria chave da prisão, que tinham todos os tipos de condenado e os presos não fugiam. E você acreditou? Não, eu falei truco, isso não existe. Eu falei truco, não existe. E eu pedi para ele me levar para conhecer, só que eu pedi mais para verificar que aquilo não existia. Na minha cabeça não passava que aquilo existisse e realmente funcionasse. Fui, conheci, e todo mundo deveria conhecer a APAC, porque é uma experiência muito impactante. Você muda a sua visão do mundo e você muda muito a sua visão sobre o sistema prisional e sobre a restauração das pessoas, porque lá você vê pessoas que realmente têm uma vontade tão grande de reescrever as próprias histórias, que mesmo tendo as chaves das próprias celas, elas não fogem sabendo que vão ficar ainda 10, 15 anos lá. E aí eu me apaixonei e comecei a ir muito em todas as APACs e conheci um grupo que também era muito apaixonado pela APAC. Nós decidimos fundar a APAC Belo Horizonte, porque ainda não existe nenhuma APAC em uma capital no Brasil. Só em cidades menores. Sim, só em cidades menores ou região metropolitana, né? Igual aqui tem Santa Luzia, Nova Lima. E aí nós começamos esse processo, conseguimos autorização do Ministério Público, fundamos a APAC juridicamente.
essa A fase... PAC Belo Horizonte. A Belo Horizonte. Hoje, a PAC Belo Horizonte existe juridicamente e nós estamos na luta para construir o Centro de Reintegração Social, porque aí precisa de doação de terreno, viabilização da obra. A gente está nesse estágio hoje. Enquanto isso, nós estamos fazendo estágios nas outras APACs, né? Sempre visitando, pesquisando, procurando saber como se faz a gestão, porque a gestão da APAC ela é feita pela sociedade civil. É a sociedade que se junta e funda uma APAC. Sim. E a parte, lógico, de cumprimento da pena fica a cargo do judiciário. Mas a APAC não tem nenhum funcionário de governo, nenhum funcionário da polícia trabalhando lá dentro. Quem faz a gestão é a sociedade através de voluntários e os próprios recuperandos, que lá são chamados de recuperandos e não de condenados, né? Lá eles são responsáveis pela limpeza, pela manutenção, pela cozinha. Toda a APAC são eles mesmos que mantêm. Inclusive, a segurança, eles têm com um conselho, que é o CSS, que eles mesmos se elegem e ficam a cargo de punição, conversar com os recuperandos. Quando é mais grave, aí vai para a diretoria, que é formada por voluntários. E você tem números assim, que diferenciam, né, o sistema da PAC do sistema prisional tradicional brasileiro, em termos de recuperação das pessoas que estão lá? Sim, o último número que eu tive acesso à última pesquisa grande, enquanto a média do sistema comum de reincidência é de 85%. Nossa, altíssimo, hein? Muito alto. Na PAC gira em torno de 10%. E mais. Nossa, que diferença imensa. O preso comum custa para o Estado 3 vezes o preço que um recuperando da PAC custa para o Estado. O recuperando da PAC custa mais barato, por quê? Na PAC eles trabalham, eles produzem, eles cuidam da manutenção, não tem aparato de segurança. Então, o sistema PAC... Eles mesmos assumem as questões todas relativas à PAC lá? Sim, eles fazem toda a limpeza, toda a manutenção, lavam as próprias roupas e tal. Então, na PAC, além dos índices de reincidência serem bem menores, drasticamente menores, é muito mais barato para o Estado, porque fica a cargo da sociedade, que a sociedade, infelizmente, tem uma noção de que o que é público não é de ninguém, mas deveria ser ao contrário, né? Ao contrário, o que exatamente. É público é de todo mundo. Nós somos corresponsáveis. E na PAC acontece justamente isso, a sociedade assumindo essa responsabilidade de ajudar na recuperação dos criminosos. Ou seja, ao invés de esperar que a resposta venha do outro, as próprias pessoas já se movimentam e são protagonistas também do seu destino, né? Exatamente. Ligando àquela questão que nós conversamos no primeiro bloco sobre os embaixadores de Minas. É por isso que eu acredito... É uma mudança de postura, né? Exato, é por isso que eu acredito muito no empoderamento. Apesar de serem 2 programas totalmente diferentes, o Embaixador ser de educação e a PAC ser de ressocialização de condenados, no final, o que nós estamos falando para esses 2 grupos só depende de você. E é o que é muito trabalhado na PAC com o condenado você errou, na PAC a gente não acha que não tem que ser punido, não. Claro, tem que ser punido. Só que tem que ser uma punição inteligente. Então, você errou, as pessoas que estão ali... Justa, né? Justa e humana, né? Justa e humana. Elas assumem Isso que elas erraram. Então, elas falam, olha, eu errei mesmo. Elas não tentam justificar, eu fiz porque, eu sou inocente, eu fiz porque foi engano. Não. Elas assumem o erro e é através dessa consciência elas falam, agora eu quero escrever uma nova história. E elas encontram um ecossistema de tanta gente acreditando nelas, tanto voluntário, nós estamos ali, sem aparato de segurança nenhum. Eu vou para a PAC, às vezes eu almoço com 110 condenados pelos mais diversos crimes, graves e leves. Eles falam, gente, mas se essa pessoa acreditar tanto em mim, é porque eu devo acreditar também. Isso faz toda a diferença. Com certeza. Eu conheço a PAC de Nova Lima. Inclusive, um rapaz lá, um maestro, o Leandro Dantas, que faz um trabalho belíssimo com as pessoas que vivem lá, e ele administra um coral. Ele criou um coral lá com os internos, né? Com as pessoas que estão condenadas lá, em se recuperando. E, por meio da arte e da música, tem transformado vidas também. Fazendo apresentações, inclusive, artísticas, né? Em eventos externos, inclusive, à PAC. E demonstrando justamente o resultado desse trabalho, né? Mais humanista, né? É incrível. O Leandro é um recuperando que doou seu talento para formar um coral maravilhoso, formado por outros recuperandos da PAC Nova Lima.
e que tem tocado muitos corações, porque eles vão cantar em muitos eventos e muitas vezes as pessoas não falam. O tio Flávio, que é um palestrante que leva eles muito para eventos, ele não fala que são condenados, cumprindo pena. Então eles cantam, é um coral maravilhoso e no final eles falam, pois é, essas pessoas aqui estão cumprindo pena na APAC e as pessoas ficam muito impactadas. Sim. Inclusive, semana retrasada, eu viajei com eles para São José dos Campos, com 15 recuperandos da APAC, incluindo o Leandro. Nós pegamos 10 horas de estrada, sem escolta policial, sem agente penitenciário, só a diretoria da APAC, os voluntários e eles, para conhecer o Mário Tovoni, que é o fundador do método, e eles foram cantar no coral e fazer uma homenagem. Agora você vê que incrível esses caras que muitas vezes têm 20, 30 anos de pena ainda para cumprir, pegarem, irem até São Paulo de ônibus, eles poderiam descer do ônibus e fugir a hora que eles quiserem. Mas não fugiram, porque o que prende as pessoas na APAC não são as grades, não são as algemas, e sim a vontade e a crença de que eles podem reescrever uma nova história. Que são muito mais fortes do que as grades, né? Porque as Muito grades podem ser mais rompidas, fortes, né? E com certeza. essa consciência, ela é profunda, enraizada na própria pessoa, né? Com Isso aí faz a certeza. diferença também. Querida, nós vamos interromper mais uma vez a nossa conversa para mais um breve intervalo, mas nós contamos com a presença de vocês. Não saiam daí, a gente volta já.